Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui no estudo da reforma da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 14.230 de 2021, que alterou a Lei 8429 de 92, e agora chegou o momento de falar sobre o procedimento, o rito da ação de improbidade administrativa, ou seja, a sequência de atos processuais previstas pelo legislador. Vamos começar falando que o Código, ou melhor, a Lei 8429, na versão de 2021, expressa no 17 caput, em sua nova redação, a adoção do rito comum do CPC 2015 com as ressalvas da lei específica. Então, veja, se for uma prova objetiva, você tem que ter atenção, né? Aplica o rito comum do CPC 2015, mas, claro, respeitadas as normas da lei específica. Então, se a lei específica, por exemplo, dita uma regra de ônus da prova diferenciada, você vai seguir. Naquilo que não for previsto em lei, você vai adotar o rito comum do CPC 2015. Ok, vamos prosseguir. A ação de improbidade administrativa, ela é uma ação. Inclusive, a gente viu que ela tem um viés de ação coletiva, né, e a legitimidade ativa é exclusiva do Ministério Público. Pois bem, como é que vai se dar início a essa ação? Ela vai se dar início através da distribuição de uma petição inicial, a peça inaugural, exordial, que vai deflagrar ali a ação, naturalmente, e tirar o Poder Judiciário da inércia. Essa petição inicial, o que tem de novidade, você está vendo aí no meio da tela, é que ela deve individualizar a conduta do réu, bem como ser instruída com documentação que contém indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado. A gente já viu. Agora, exige, inclusive, o que se chama de dolo específico. Então, veja que isso está como requisito da petição inicial, artigo 17, parágrafo 6º, incisos 1 e 2, incluídos em 2021. Então, o Ministério Público vai ter muita cautela a fazer essa petição inicial. Além disso, ele tem que indicar apenas um dos tipos dos atos de improbidade administrativa. Um dos tipos do artigo 9º, 10º e 11º da Lei 8429/92, a gente já viu os atos de improbidade administrativa. Artigo 9º, que geram enriquecimento ilícito do agente. O 10, aqueles que geram o dano ao erário, e o 11, violação de princípios, inobservância de princípios do direito administrativo. Então, é um requisito a ser preenchido pelo Ministério Público no âmbito da petição inicial. Só um detalhe aqui, retornando, quanto à questão da documentação, depois leia que o 17, parágrafo 6º, abre a margem para que o Ministério Público também justifique se não tiver a documentação, pedindo que o juiz oficie, eventualmente, para obtenção da documentação. Mas o que eu quero que você registre é que há uma cautela maior na petição inicial feita pelo Ministério Público. Além disso, outro tópico que me parece muito relevante mencionar, na parte de baixo do slide, é que a lei fala expressamente na possibilidade de concessão de tutela provisória. Artigo 17, parágrafo 6º-A da Lei 8429/92, incluído em 2021. Só que o interessante é que esse artigo 17, parágrafo 6º-A, ele remete ao CPC dos artigos 294 ao 310, que é as disposições gerais e o tópico tutela de urgência. Deixou de fora o quê? O 311 do CPC 2015, que é aquele da tutela de evidência. E é só para você recordar que a tutela de evidência 311 do CPC é aquela que não exige urgência, é aquela que se contenda com a lógica do direito evidente. Então, a gente pode chegar ao raciocínio, por indicação legislativa, que não cabe concessão de tutela de evidência no âmbito da ação de improbidade administrativa, pelo menos na dicção, na opção do legislador, né, no 17, parágrafo 6º-A. E aqui um exemplo é a medida de disponibilidade de bens, que antes não exigia, ou melhor, antes, né, a jurisprudência entendia que não exigia o perigo in mora, associando-a a uma tutela de evidência, e agora passa a exigir o perigo in mora, a urgência não pode ser presumida. Então, já dá para entender qual foi o intuito do legislador aí. Agora, prosseguindo, a gente viu que na petição inicial, o Ministério Público tem que indicar o tipo violado, o ato de improbidade administrativa ali que foi realizado. E como é que a jurisprudência entendia o assunto? Veja aqui um julgado de 2020. A jurisprudência entendia que não havia nenhum impedimento para o julgador, na ação de improbidade,
condenar numa reprimenda, numa sanção não reclamada de forma ostensiva. Veja, as sanções por ato improbo passam a ser entendidas como pedidos implícitos. E agora, na nova lei de 2021? E parece que essa jurisprudência foi superada, porque, veja, inaplicação da exceção ao princípio da congruência, que é aquele que o juiz tem que julgar de acordo com o pedido, em sede de improbidade administrativa, de modo que o juiz não poderá julgar, impor, sanção não requerida expressamente, porque ele tem que identificar o respectivo ato, inclusive, então a gente tem isso, veja, vamos na lei, para isso ficar bem firme a você. Estamos aqui na Lei 8429 de 92, o artigo 17. Veja aqui alguns pontos que a gente falou. Manda aplicar, veja, o procedimento da lei do CPC, salvo o disposto nessa lei, foi aquilo que a gente mencionou. A petição inicial deve, aqui é o parágrafo 6º, individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos, salvo impossibilidade fundamentada. Será instruída com documentação e justificação contém indício suficiente da veracidade dos fatos e do dolo imputado, a gente viu isso, mas com a ressalva, ou com razões da impossibilidade de apresentação dessas provas. E aí, a questão da tutela provisória, sublinha aqui, veja que aqui menciona no parágrafo 6º-A, do 294 ao 310 do CPC, não menciona o 311, e queria destacar ainda que o 17D vai falar que para cada ato de improbidade deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos no artigo 9º, 10º e 11º. Claro que se tiver mais de uma prática de um ato de improbidade administrativa, pela lógica que você poderia, o Ministério Público poderia indicar um artigo para cada ato. Agora, o fato é, para cada ato, um artigo. E, consequentemente, temos no 10F, será nula a decisão de mérito que, veja, condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Ou até, veja, condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas, aí já é a lógica da própria defesa. Então, há um regime mais amarrado no âmbito da lei de improbidade administrativa na versão 2021. Uma cautela maior para os órgãos de percepção e, ao mesmo tempo, o juiz devendo seguir aquilo que foi imputado pelo autor na petição inicial. Além disso, vamos em frente. Outro tópico fundamental quanto ao procedimento na Lei da Ação de Improbidade Administrativa, versão 2021, é que antes existia um juízo de admissibilidade específico na ação de improbidade administrativa. A Lei 8429 de 92, na versão anterior, dizia que o juiz tinha que fazer um juízo de admissibilidade da petição inicial mais específico. O juízo de admissibilidade da petição inicial é verificar se os requisitos da petição inicial estavam presentes. Tanto é que o juiz, antes de receber a petição inicial, mandava o investigado, o réu, ser notificado para apresentar uma espécie de defesa prévia. Aí depois o juiz deliberava se recebia ou não a petição inicial, e era interessante. Se ele recebesse a petição inicial, o réu ia contestar depois. Ele apresentava uma defesa prévia antes e depois contestava, depois do recebimento da petição inicial. E digo mais, no regime anterior, da decisão que recebia a petição inicial, cabia agravo de instrumento. Era o antigo artigo 17, parágrafo 10º da Lei 8429, na versão anterior. E agora? Agora a gente não tem mais isso. Não tem mais juízo de admissibilidade específico na ação de improbidade. Ou seja, não tem mais notificação do requerido para apresentar a defesa prévia, que na maioria das vezes era quase uma contestação. Então o juiz vai verificar a petição inicial, verificar se os requisitos estão preenchidos, não deve receber petição inicial, naturalmente, que não tem os seus requisitos provados. Então, a ideia é que o julgador vai receber a petição inicial, vai mandar citar o réu para contestar no prazo de 30 dias. Não é que tem que ter provada a improbidade administrativa logo na petição inicial, mas tem que ter aqueles indícios que a gente leu no artigo ali que falou dos requisitos da petição inicial. E aí o juiz recebe a petição inicial da improbidade administrativa, em tese não cabe agravo de instrumento pelo demandado, como era no regime anterior, e o réu já vai ser citado para contestar no prazo de 30 dias. Ele não vai ser citado para comparecer uma audiência, tá? E não temos, volto a dizer, a defesa prévia aqui.
É o 17, parágrafo 7º, é uma forma de otimizar o respectivo procedimento. Então, muita atenção com o fim do juízo de admissibilidade específico na ação de improbidade administrativa, basicamente o fim da prévia defesa do demandado. Além disso, agora algumas questões processuais muito interessantes que nós temos aqui que abordar, dentro do estudo aqui da inaplicação. Como eu estava a dizer, um tópico aqui que nós temos que abordar é a inaplicação dos efeitos materiais aqui da revelia na ação de improbidade. Uma clara proteção ao demandado. Por quê? Veja como entendia antes a jurisprudência, julgado aí de 2013. Não só por se tratar de direitos indisponíveis, né? É inegável, dizia assim, né? É inegável o caráter sancionatório da demanda, tendo em vista sanções aplicáveis, assim, não só por se tratar de direitos indisponíveis, mas ainda que mais relevante, tendo em vista a natureza dos interesses envolvidos, sobreleva ainda a importância de se garantir exercício do direito de defesa ao requerido, a fim de que o sistema possa prolatar uma resposta à sociedade que efetivamente proteja os interesses públicos envolvidos. E aí, declarou uma sentença aqui, o ato de improbidade administrativa, sem que tivesse sido oportunizada a produção dos elementos de prova. Sobreleva, então, a nulidade. Esse era um julgado de 2013. A ideia aqui é que, por envolver direitos indisponíveis, não se poderia aplicar o efeito material da revelia. Deixa eu explicar. A revelia é quando o réu não contesta. E o efeito material é a presunção de verdade do que alega o autor. O que está querendo dizer aqui? Se o investigado não contestasse, estou falando no julgado, não se aplicava o efeito material da revelia. Por quê? Porque seria cerceamento de defesa. Não poderia o juiz aplicar o 344 do CPC e, consequentemente, a dispensa de produção de outras provas, aplicando a presunção de veracidade de acordo com 374, inciso 4, porque isso feriria o direito de defesa. Entendia-se que é um direito indisponível, na lógica lá do 345. Depois leia, o 345 do CPC diz que em direito indisponível não se aplica o efeito material da revelia. E isso agora foi adotado. Veja, inaplicação do efeito material da revelia ao réu que não apresentar contestação, artigo 17, parágrafo 19, inciso 1 da Lei 8429 de 92. Seguiu o que a jurisprudência já dizia. Agora, temos que entender aqui que o direito indisponível aqui é o patrimônio público, né? E não o direito do acusado de improbidade administrativa. Então, na minha opinião, aqui é uma inversão de valores, tanto na jurisprudência quanto na própria lei de improbidade administrativa. O enfoque aqui é não permitir o julgamento com base em presunção. Tem que ter prova, de fato, que o acusado praticou o ato de improbidade administrativa. Além disso, veja mais no sentido que eu estou a dizer. Jurisprudência pretérita, dezembro de 2020, não afasta a teoria da dinamização do encargo da prova, 373, parágrafo 1º do CPC, que permite ao juiz dinamizar o encargo de produzir a prova e atribuir ao demandado. Aí veja, não existe um tipo de presunção de alcance geral que beneficie o autor da ação de improbidade, por exemplo, o MP, impondo ao réu ou acusado o ônus de comprovar a ausência de sua participação no ato de improbidade. Veja que esse raciocínio também restou positivado. E na aplicação da imposição do ônus da prova ao réu, a dinamização ou inversão, na forma do 373, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Civil. Então, também a norma certa para cair na prova, a lógica de que o réu fica ali de coitadinho. Todo o ônus da prova está no colo do autor, que é o Ministério Público. Ainda, aqui tem uma ressalva interessante para uma prova. E a questão, né, de aquele acusado de improbidade administrativa que juntou um patrimônio muito grande, incompatível com a função que exerce. Veja essa jurisprudência de maio de 2021, também anterior à lei, né, 14.230. É o réu quem possui o dever de comprovar a licitude da origem do patrimônio que amealhou, uma vez que aqueles que exercem funções públicas devem sofrer rígido controle sobre seus bens, valores e transações. A gente já viu até, tem que apresentar a declaração do imposto de renda, né? Vimos em momento anterior. Agora, qual é a novidade aqui? Assegura-se ao agente público a comprovação da licitude da origem da evolução patrimonial tida como desproporcional à sua renda. Artigo 9º, inciso 7 da Lei 8429 de 92, que é um artigo relacionado ao ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito do agente. Então, nesse caso específico aqui, cabe ao agente
comprovar a licitude da origem da evolução patrimonial. Então, tome cuidado, né? Porque a gente fica com aquela ideia, o MP tem que provar tudo. Não, a licitude da origem da evolução patrimonial, desproporcional à renda, é imputada ao próprio agente público, é a noção da lei, artigo 9º, inciso 7. Ainda, para finalizar aqui, já estamos caminhando para o fim, quero destacar que na lei de improbidade administrativa nós temos um cabimento amplo do recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. Então, veja, eu estou colocando um julgado de maio de 2021 numa ação de improbidade administrativa que é uma decisão interlocutória que indeferiu um pedido de prova. Pelo 1015 do CPC, isso não caberia agravo de instrumento. Mas no regime das ações coletivas, pelo microsistema de tutela coletiva, esse julgado de maio de 2021 aplicou o artigo 19, parágrafo 1º da Lei 471765, que é a Lei da Ação Popular, que prevê das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Querendo dizer, olha, não vamos aplicar a restrição do 1015 do CPC, não. Para a ação coletiva, sempre cabe agravo de instrumento para possibilitar que o tribunal reexame imediatamente as decisões interlocutórias. Qual é a novidade? A Lei de Improbidade Administrativa adotou essa concepção. Leia e faça a remissão do 16, parágrafo 9º, do 17, parágrafo 9º-A, 17 e 21, inciso 7. São dispositivos que destacam a amplitude do recurso de agravo de instrumento como recurso contra decisões interlocutórias, seja que converte ação de improbidade em ação civil pública, enfim, tem várias hipóteses ali. Sugiro que você dê uma lida, fazendo aí uma remissão para seu código ficar bem arrumado. E, finalmente, no âmbito das ações de improbidade administrativa, não se aplica a remessa necessária, que é aquele duplo grau de jurisdição obrigatório. Ou seja, se você tiver aquela remessa necessária específica, né, das ações coletivas. Porque na lei da ação popular, se tiver uma sentença de improcedência, se o cidadão não recorrer, ainda assim a questão sobe para fins de remessa necessária ao tribunal. O STJ entende que isso vale também para a ação civil pública. Eu estou citando um julgado aí de 2020 que aplicava, né, a mesma lógica para os atos de improbidade administrativa. Agora, a Lei 8429/91 de 92 tem uma nova redação, né, inaplicando expressamente a remessa necessária. Então, se o Ministério Público entrar com uma ação de improbidade, tiver uma sentença de improcedência, ele que apele. Ele que apele, até tem prazo em dobro para isso. Mas se não apelar, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o trânsito em julgado. Você não tem essa remessa necessária favorável à coletividade, no caso aqui da ação de improbidade administrativa. É um claro exemplo de que a ação de improbidade administrativa se afasta, se distancia do microsistema de tutela coletiva. Por quê? Porque na ação popular e na ação civil pública, você vai aplicar essa lógica da remessa necessária. Aqui não. Aqui não. Ok? Então, eu estou falando aí da remessa necessária específica das ações coletivas, que para a ação de improbidade administrativa não se aplica. Essas são informações, então, desse bloco, gente. Agradeço a atenção e encerro aqui. Até a próxima.